Queridos alunos do TRT, reta final, agora o foco é totalmente na prova. Sei que vocês já caminharam muito até aqui, já se dedicaram bastante e, claro, isso é apenas uma revisão. Pontos principais, pontos para a gente chamar a atenção, mas vocês não vão ficar focados somente nisso. Seria justamente aquilo que a gente acha que é prioritário para a prova e, com certeza, vocês serão bem-sucedidos no dia, já que até aqui foi feito um esforço muito grande, a revisão da matéria. Então, esse passando a limpo de regimento interno é apenas um auxílio, umas dicas de última hora que eu espero que sejam válidas para o seu êxito no dia da prova do TRT. Então, passando a limpo de regimento interno, nós vamos começar agora falando da organização do tribunal, que é uma parte muito importante para a prova. Com certeza, é uma parte que vai ser bem cobrada. Vocês lembram que do artigo 1º até o artigo 15º do regimento é uma parte de organização mesmo, de funcionamento, a parte burocrática do TRT, falando sobre o tratamento, sobre as vestes talares e sobre os órgãos. Então, a gente não pode deixar de mencionar alguma coisa sobre os órgãos de composição da Justiça do Trabalho. Então, vem cá para o quadro. Órgãos da Justiça do Trabalho. Não canso de chamar atenção. Se é da Justiça do Trabalho, prestem atenção nos enunciados. Órgãos da Justiça do Trabalho, nós temos o TST, que não nos interessa no âmbito do regimento interno. Nós temos o TRT e nós temos o Juiz do Trabalho. Eu não canso de chamar a atenção porque já foi recorrente nas provas da FCC questões sobre os órgãos da Justiça do Trabalho. Se são órgãos da Justiça do Trabalho, vocês sabem que o TST é em âmbito nacional, então ele interessa a organização judiciária geral, mas não interessa a organização do regimento. Então, se são órgãos da Justiça do Trabalho, realmente são os três. Mas se são órgãos da Justiça do Trabalho da terceira região, que chave bonita, hein? Da terceira região, aí pega apenas o TRT e o Juiz do Trabalho. TRT de Minas Gerais, que tem sede em Belo Horizonte e que tem jurisdição em Minas Gerais, todo o estado. O nosso TRT, ele abrange, tem a sua jurisdição em todo o estado de Minas Gerais. Já o Juiz do Trabalho, que será lotado em varas do trabalho, ele terá sua sede e jurisdição fixadas em lei federal. Então, eu tenho aqui lei federal como determinante para a organização das varas e juízos do trabalho. Então, não se esqueça, se a pergunta é, são órgãos da Justiça do Trabalho da terceira região, aí obrigatoriamente é só o TRT e o Juiz do Trabalho. Vara do trabalho para nós não é órgão. Mas não se esqueçam, a gente já comentou em sala, foram várias vezes, eu e o Eduardo inclusive comentamos que a FCC já colocou em prova a vara do trabalho como órgão da Justiça do Trabalho. Então, se tiver só vara do trabalho e TRT, fazer o quê, né? Aceita que dói menos. Mas o TRT e Juiz do Trabalho, que seriam as respostas ideais para órgãos da Justiça do Trabalho da terceira região. Se forem órgãos da Justiça do Trabalho, TST, TRT e Juiz do Trabalho. Se forem órgãos do trabalho da Justiça do Trabalho da terceira região, TRT e Juiz do Trabalho. Vale a pena aproveitar o gancho e lembrar dos órgãos do próprio tribunal. Então, são os órgãos do TRT. Aí, quando eu falo dos órgãos do TRT, lembra que é uma composição estritamente regimental. Então, os órgãos da terceira região, TRT e Juiz do Trabalho. Os órgãos do TRT de Minas Gerais são o Tribunal Pleno, o órgão especial, as seções especializadas e as turmas. São os órgãos do TRT. Além da presidência, além da
corregedoria e ainda dos desembargadores do trabalho. Desembargadores do trabalho. Lembrem-se que desembargador do trabalho é a nomenclatura também para o membro. Desembargador do trabalho. Então, são órgãos do TRT, os 7. São órgãos da Justiça do Trabalho, aí varia. E esses 4 órgãos aqui, eles já são órgãos ligados ao funcionamento do TRT. Então, se perguntar sobre o funcionamento e não só os órgãos de composição, você já sabe que é Tribunal Pleno, órgão especial, sessões especializadas e turmas. Presidência, corregedoria e desembargadores são órgãos do TRT. Então, vale a pena destacar isso. Os órgãos da Justiça do Trabalho são cobrados muito em prova da FCC. Então, essa cobrança excessiva, ela pode ser um objeto de pegadinha, tem que ser diferenciada, se é órgão da Justiça do Trabalho ou da Justiça do Trabalho da terceira região, ok? Só vale o alerta que o funcionamento é diferente especificamente da composição, beleza? Tem outros pontos que são pontos de destaque na organização. O uso das vestes talares, que é obrigatório no âmbito do TRT. A nomenclatura, que os desembargadores devem ser chamados no TRT de desembargador do trabalho e não desembargador federal, mas lembrem-se que no passado já foi assim. O tratamento de egrégio para o tribunal e de excelência. Esses tratamentos são tratamentos formais que vão ser determinados para o tribunal. Além disso, dos tratamentos, a formalidade prevista no artigo 15 da composição da mesa. Lembrem-se que a mesa, ela sempre vai ter no centro o presidente da sessão, o presidente do tribunal, por exemplo. E aí, vale a pena lembrar quais são os órgãos que o presidente preside. Vamos lá no quadro? O presidente do TRT, ele preside Tribunal Pleno, ele preside o órgão especial, ele preside a sessão de dissídio coletivo. Vale destacar também que ele faz parte e preside as sessões da Comissão de Planejamento Estratégico. Só que a Comissão de Planejamento Estratégico no regimento não é órgão relacionado no artigo 5º do regimento. Então, é presidida pelo presidente do TRT, mas não é considerado um órgão relacionado na lista do artigo 5º. Então, Tribunal Pleno, órgão especial, sessão de dissídio coletivo e a Comissão de Planejamento Estratégico. Lembrando também que o presidente do TRT, ele será responsável por dirigir o trabalho destes órgãos e garantir o exercício das atividades da presidência, que também é um órgão, só não tem sessões. Então, o presidente do TRT, ele dirige a presidência, o Tribunal Pleno, o órgão especial, a sessão de dissídio coletivo e a Comissão de Planejamento Estratégico, que é uma comissão, não está no rol taxativo dos órgãos do TRT. Se o presidente preside esses órgãos, ele obrigatoriamente se senta ao centro, na mesa, na posição, na organização do tribunal, ele está sempre ao centro. E a partir da direita, imediatamente à direita, um membro do Ministério Público do Trabalho. Além do Ministério Público do Trabalho, eu continuo à direita pela ordem de antiguidade e levando em consideração os cargos de direção. Vale a pena lembrar que eu vou alternando, né? Primeiro vice, segundo vice, corregedor, vice-corregedor e além deles os outros organizados em ordem de antiguidade, mas eu vou colocando à direita, à esquerda, de maneira a garantir a ocupação dos lugares por antiguidade. Então, do 1º até o 15 é uma parte de organização e que é fundamental saber. E se aí a gente fosse escolher alguns artigos, não podemos deixar de fora a antiguidade. Os critérios de antiguidade que aparecem no artigo 9º do regimento. Esse artigo ele é super importante em relação aos critérios que vão ser utilizados para a organização de todo o tribunal. Então, a antiguidade está previsto no artigo 9º, a gente não pode deixar de falar sobre ela. Então, vamos lá para o quadro?
Critério de antiguidade. Previsão do artigo 9º do regimento. Quando a gente está falando sobre antiguidade, a antiguidade deve ser destacada em relação à sua ordem. Lembre-se que primeiro o que eu observo na antiguidade é sempre a data da posse do desembargador. Então, como é data de posse do desembargador, nessa data de posse eu também vou observar a entrada em exercício. Então, essa entrada em exercício, ela é obrigatoriamente um critério de desempate dentro da posse. O que significa? Significa que se a posse ela não for concomitante ao exercício, o exercício é uma espécie de critério de desempate. Ele prevalecerá. Ele prevalece. Então, prevalece o exercício quando ele não for concomitante à data da posse. Segundo critério é data de nomeação ou data de promoção. Critério que eu vou aplicar para os membros do 5º Constitucional e para os membros da carreira. Então, nomeação é para o pessoal do 5º Constitucional, promoção para o juiz de carreira, aquele juiz do trabalho que vai ser promovido por antiguidade ou merecimento. Se a nomeação ou promoção forem iguais, aí o terceiro critério que deve ser levado em consideração é o tempo de serviço na magistratura. Só que a magistratura da 3ª região, cuidado, isso aqui é uma pegadinha potencial. Colocar só tempo de magistratura sem destacar que tem que ser na 3ª região. Então tem que ser na 3ª região. O tempo de magistratura anterior, ele não conta. Quarto critério. Depois de magistratura na 3ª região, eu vou olhar a classificação no concurso. A classificação no concurso, o lugar que aquele juiz passou no concurso que ele prestou. Então, classificação no concurso também é um critério de antiguidade, observado depois do tempo de magistratura. E se no concurso eles foram classificados no mesmo nível, aí tem que olhar o 5º critério. O 5º critério seria o tempo de serviço. É o tempo de serviço público. Então, o tempo de serviço público em qualquer órgão, ele vai ser um critério observado na antiguidade do tribunal. Então, o tempo de serviço público observado depois do concurso. Sexto critério que é o mais recente, abertura da vaga. Então, a data de abertura da vaga é o 6º critério na antiguidade no TRT. E além da abertura da vaga, o 7º critério. Lembra que é o último, derradeiro. O 7º é a idade, porque aí a idade não empatará, né? Então, não existe critério de empate que não seja exterminado pela idade. Lembre-se que eu tenho que olhar isso de maneira sucessiva, numa ordem. Então, primeiro é a posse, depois a nomeação, depois o tempo de magistratura na 3ª região, a classificação no concurso público, o tempo de serviço público, a vaga, a data de abertura da vaga e, por último, a idade. Sempre que for cobrado na prova, vai ser cobrado esse critério pela ordem. Tranquilo? Onde que eu tenho previsão disso? Artigo 9º do Regimento Interno, que é um artigo importante para a organização. Se eu pudesse passar os olhos rapidamente em alguns artigos do 1º ao 15, com certeza o 9º e o 12º eu não deixaria de fora. Ok? Bom, é muita coisa para lembrar, a gente sabe. Mas tudo que tiver ordem, pode ter certeza que o tribunal vai estar cobrando a ordem que está previsto no regimento. Então, não é uma ordem prática, provavelmente eles não vão dar exemplo, se der, porque é muito raro os exemplos ou os casos concretos no regimento, mas se isso acontecer, é aplicando a literalidade do artigo. Então, artigo 9º nós falamos, importante porque traz o critério de antiguidade. E o 12º, ele é importante por quê? Ele é importante porque ele vai trazer as regras para os cargos de direção.
Então, como é que ocupa a administração do tribunal? Lembrando que são 5 cargos de direção. O de presidente, o de primeiro vice, o de segundo vice, o corregedor e o vice-corregedor. E a eleição ela deve ser feita na ordem, porque aí na ordem o que a gente vai observar? Que é a ordem de sucessão, a ordem de substituição. Tranquilo? Então vamos ver essa ordem, ou as regras no quadro mesmo, sobre a eleição. Vamos lá para o quadro. Esses quadros aí, né, são os quadros que a gente não pode deixar de memorizar. Quando a gente fala da administração no tribunal, é a mesma coisa falar dos cargos de direção. Os cargos de direção, eles são eleitos. E a eleição, ela tem uma data para acontecer. São eleitos e essa eleição acontece na terceira quinta-feira. Olha aqui. Terceira quinta-feira do mês de outubro. Terceira quinta-feira. Lembre-se que como a terceira quinta-feira pode ter algum impedimento, algum recesso, pode ocorrer a eleição no primeiro dia útil, que útil é esse, no primeiro dia útil subsequente. Primeiro dia útil subsequente. A eleição é feita na terceira quinta-feira. Então, vamos até relembrar aqui, assim, ó, os prazos primeiros. Primeiro, o prazo de eleição, terceira quinta-feira. O prazo da posse até a terceira semana do mês de dezembro e a entrada em exercício. 1º de janeiro. Então, são 3 datas. Terceira quinta-feira de outubro, primeiro dia útil subsequente, se a terceira quinta-feira estiver comprometida com o recesso, até a terceira, não se esqueça, semana do mês de dezembro, e a entrada em exercício é 1º de janeiro. Se eles são eleitos para um mandato de 2 anos. Então, o tribunal faz uma eleição, terceira quinta-feira do mês de outubro, para um mandato de 2 anos. Tranquilo até aí? Tudo bem? Bom, aí os critérios da eleição. Vamos lá. Eu já sei a data da eleição. Terceira quinta-feira. A eleição será feita entre candidatos inscritos. A inscrição acontece até 10 dias de antecedência em relação à data da eleição. Inscritos poderão ser todos os desembargadores, todos os membros. Se todos resolverem se inscrever, só concorrerão 5 mais antigos. E vai ser eleito quem alcançar. E vai ser eleito quem alcançar maioria absoluta. Concorrerão 5 mais antigos. Isso se todos os membros se inscreverem. Porque pode ser que na inscrição tenha apenas um para cada cargo. Se é apenas um para cada cargo, a gente não faz eleição, lembra? Fazemos o quê? Aclamação. Nossa senhora, hein, gente? Minha letra aí é bem diferente da letra no quadro. Repara não, reta final é assim, vai com letra feia mesmo. Então, é feita a aclamação e a aclamação sempre exige aprovação por unanimidade.
Eu preciso de unanimidade dos presentes, unanimidade dos presentes, para aprovação do nome do aclamado. Agora, eleição até 10 dias antes, todos os membros podem se inscrever, vão concorrer os 5 mais antigos inscritos, a aprovação desses nomes serão por maioria absoluta, e se inscreverem apenas um para cada cargo, será feita a aclamação. Então, lembrem-se que o quórum para aprovar na eleição, por eleição, é maioria absoluta. Se não for alcançada a maioria absoluta, aí tem que ser feita uma nova votação. Essa nova votação é na mesma data da eleição. E ela é feita entre os 2 mais votados e aquele que receber mais votos, então quórum de maioria relativa, aquele que receber mais votos está eleito. Se houver empate, nessa fase da eleição, aí aquele que for mais antigo está eleito, ok? Agora existe um outro processo. Além da votação, a votação secreta, outra coisa que eu quero chamar a atenção, votação secreta por quê? O voto secreto é utilizado numa sessão que todos vão acompanhar, como a sessão do Tribunal Pleno da eleição. Todos vão acompanhar, mas a votação vai ser feita de acordo com o que o desembargador quiser, de maneira secreta. Então, é secreto o voto, mas a sessão é pública. Então, haverá o acompanhamento desse voto pelos participantes. Não para saber em quem você votou, mas principalmente para garantir a lisura desse processo eleitoral. Então, é feita a eleição até 10 dias de antecedência. Essa eleição, ela exige a inscrição, prévia, por isso que até 10 dias de antecedência da data da eleição tem que ser feita uma nova inscrição. Todos podem se inscrever. Quem se inscreve vai concorrer, estando dentro do limite de até 5 candidatos. Então, eles vão concorrer e o mais votado é eleito. Agora, se for para aclamação, pega-se o nome, confirma-se no tribunal e essa confirmação será feita por todos os desembargadores que estão presentes. Ok? Tranquilo? Até aí? Pois é, então nós vamos para o 4. Feita a eleição, a gente já sabe a data da posse e a entrada em exercício. Posse até a 3ª semana do mês de dezembro. Entrada em exercício, 1º de janeiro. Agora, quando a gente fala da vacância nos cargos de direção, a ideia é que, havendo vaga, eu tenho que olhar se a vaga surgiu no 1º ano ou a vaga surgiu no 2º ano. Se a vaga surgiu no 1º ano, a regra de substituição é bem simples. Fazer novas eleições. Novas eleições e o tempo será computado. No 2º ano, eu já tenho que obedecer à ordem de sucessão. E essa ordem de sucessão é pegar, primeiro, presidente, depois, primeiro vice, depois, segundo vice, depois, corregedor, depois, vice-corregedor. A ordem é de sucessão. Só que quando chegar aqui, no vice-corregedor, nós temos que lembrar daquela regra excepcional. Vocês lembram de qual regra eu estou falando? Que é depois do corregedor, vice-corregedor, e se não tiver, porque vai surgir uma vaga. Aí tem que ser o mais antigo. A letra. Que é o mais antigo em exercício. E elegível. Esse exercício aqui ficou péssimo. Mais antigo. Elegível. Mais antigo em exercício e elegível.
Bom, primeiro, segundo ano, ordem de serviço, faz a diferença você pensar o seguinte: se a vaga ocorrer no primeiro ano, faz novas eleições. Se a vaga ocorrer no segundo ano, eu vou pegar a ordem de sucessão. E essa ordem de sucessão vai levar em consideração o presidente, primeiro vice, segundo vice, corregedor, vice-corregedor. Vou pôr no outro quadro para poder ficar mais claro isso. No segundo ano, houve ausência? Presidente. No lugar do presidente, o vice, que é o primeiro, depois o outro vice, que é o segundo, depois o corregedor, que é um titular de cargo, o vice-corregedor, e por último, o desembargador mais antigo, eleito e elegível do Tribunal Pleno. Eleito, elegível do Tribunal Pleno. Tem que ser nessa ordem. No segundo ano, pega o presidente, coloca no lugar dele o primeiro vice, depois o segundo vice, depois o corregedor, depois o vice-corregedor, só por último o mais antigo eleito, elegível do Tribunal Pleno. É o caso da vacância nos cargos de direção. Tranquilo? Tudo bem? Então não se esqueça que para efeito de vaga existem regras diferentes. Bom, então nesse ponto vale a pena a gente fazer uma comparação. Vocês lembram, gente? E eu acho que vocês lembram sim, que existem em artigos diferentes regras de substituição do presidente. A substituição do presidente pode estar ocorrendo em várias situações. Então, aqui a gente falou da vacância, né? Dos cargos de direção. Então, existe a substituição do presidente nas sessões do Tribunal Pleno e do órgão especial. Quando o presidente vai ser substituído, aí, lembre-se da ordem. É o presidente do TRT. Além do presidente do TRT, o primeiro vice, o segundo vice, o corregedor, que aí o corregedor substitui, o vice-corregedor e o mais antigo. Isso no Tribunal Pleno e no órgão especial. Agora, se a substituição for na presidência, aí na presidência não tem participação do corregedor. Então, se é na presidência, vai ser o presidente, o primeiro vice, o segundo vice e o mais antigo em exercício e elegível na presidência. E quando é caso de vacância, aí a vacância no segundo ano é que eu pego usando a ordem. Aí no segundo ano é o presidente, no lugar do presidente, o primeiro vice, depois o segundo vice, depois o corregedor, depois o vice-corregedor e, por último, o mais antigo, eleito e elegível. Deixa eu apagar os dois aqui. O mais antigo, eleito e elegível. Ok? 3 regras claras aí sobre substituição do presidente. Isso é uma temática também que vale a pena destacar, porque pega o artigo 12, pega o artigo 19 e pega o artigo 26 do regimento sobre as substituições do presidente. Corregedor, nessa substituição do presidente aqui, tem muita semelhança.
Por quê? O corregedor também é substituído pelo vice-corregedor e pelo mais antigo em exercício e elegível. Então, atentos. Tribunal Pleno e órgão especial é a substituição nas sessões. Aí nas sessões entra todo mundo e o mais antigo. Dentro da presidência é o mais antigo em exercício e elegível. Dentro da vacância é o mais antigo eleito e elegível. São detalhes que a gente não pode esquecer. Eu sei que vocês não estão esquecendo, a gente só está chamando a atenção para que esses detalhes não passem batido na hora da prova, ok? Então tá, então a gente já falou da antiguidade, já falamos do critério da eleição na administração e isso corresponde para nós aos artigos do 1º ao 15º. Outra coisa que a gente não pode deixar de fora, né? A organização do Tribunal Pleno e das sessões do órgão especial. Então, vale a pena lembrar algumas regrinhas do órgão especial e das sessões especializadas. Vamos lá no quadro? Nas sessões que a gente estudou foram só do Tribunal Pleno e do órgão especial. Então, as sessões do Tribunal Pleno e do órgão especial, lembramos aí da organização. As sessões são convocadas por quem? Pelo presidente do tribunal. Então, o presidente é responsável pela convocação e essa convocação pode ser de ofício ou requerida. Aí, toda vez que é requerimento, no Tribunal Pleno, é no mínimo 1/3. Além de convocar, ele faz as publicações sobre a sessão. Publicações que serão feitas no Diário Oficial, que é feito no Diário do Tribunal Regional do Trabalho. Além das publicações, as comunicações aos gabinetes. Comunicação ao gabinete do desembargador tem que ter uma antecedência mínima de 8 dias. E eles receberão distribuição de matéria administrativa. Distribuição de matéria administrativa também vai ter uma antecedência. Matéria administrativa, antecedência de 72 horas da sessão. Pode ser feita a inclusão de matéria administrativa e a inclusão também exige o requerimento de no mínimo 1/3. E se for incluído nova matéria administrativa, a distribuição também é em 72 horas. E para fechar os requisitos da sessão, lembre-se que se eu quiser alterar qualquer prazo previsto no regimento, a alteração dos prazos vai exigir metade mais 1, só que dos presentes. Metade mais 1 dos presentes. Então, qualquer requerimento é por 1/3, distribuição de matéria administrativa, 72 horas, comunicação ao gabinete, mínimo 8 dias. Lembre-se que sempre as pautas, não interessa a sessão, pauta 48 horas de antecedência. Ok? Sessão do Tribunal Pleno e sessão do órgão especial. O órgão especial tem algumas diferenças que vocês devem lembrar. No caso do órgão especial, eu não tenho os requerimentos de no mínimo 1/3. E também, para aprovar as alterações de prazo, vão ser exigidos o quê? Não vai ser mínimo 1/3, não vai ser metade mais 1 dos presentes. O que vai ser exigido para o órgão especial vai ser no mínimo 8, vão ser no mínimo 8 desembargadores para poder confirmar a sessão. Então, o órgão especial, o que muda? Voltando no quadro. Se aqui, no Tribunal Pleno, nós temos a convocação de no mínimo 1/3 e a matéria administrativa incluída por no mínimo 1/3, no órgão especial, isso não entra. Isso não faz parte. Mas continua valendo
Para o órgão especial, mínimo 8 dias, 72 horas e 48 horas. Então, eu tiro os requerimentos de no mínimo 1/3 do Tribunal Pleno para o órgão especial. Isso aí a gente tem que levar em consideração. Mas a convocação ainda é feita pelo presidente, é feita a publicação imediata e a comunicação aos gabinetes, obedecendo essa regra dos 8 dias. Beleza? Tranquilo até aí? Isso tem previsão nos artigos que tratam do Tribunal Pleno, que vão do artigo 16 até o artigo 21. Bom, além da organização, é importante chamar a atenção das competências. Competência sempre foi nosso calcanhar de Aquiles, mas aí vamos fazer aquelas associações. Quando eu estiver falando na prova sobre as competências secundárias, lembra daquela dica, seus e suas, habeas corpus e habeas data de seus processos, é o Tribunal Pleno. Embargos de declaração dos seus acordos, é o Tribunal Pleno e o órgão especial. Na verdade, os habeas corpus e habeas data, apesar de a gente saber que habeas corpus não tem mais em matéria trabalhista, ainda assim está previsto no regimento. Então, habeas corpus e habeas data, os dois fazem. Embargos de declaração, os dois fazem. Ação rescisória, os dois fazem. Recursos administrativos dos seus serviços auxiliares, os dois fazem. Então, existe aí uma comunicação entre a competência secundária dos órgãos julgadores, Tribunal Pleno e órgão especial. Agora, existem os detalhes. Agravo regimental de presidente é no Tribunal Pleno. Agravo regimental do órgão especial é justamente o do corregedor. Mandado de segurança contra ato do presidente é no Tribunal Pleno. Se for da comissão de concurso, é no órgão especial. Então, existem alguns detalhezinhos que a gente pode comparar, artigo 21, artigo 22, para ter certeza de que cabe ao Tribunal Pleno. Ok? Chama atenção. Agravo regimental. Se for do presidente, sempre no Tribunal Pleno. Se for do corregedor, sempre no órgão especial. Mandado de segurança do presidente, Tribunal Pleno. Órgão especial vai cuidar do mandado de segurança contra ato da comissão de concurso. Ok? Então, presidente, Tribunal Pleno, sendo mandado de segurança ou agravo regimental. Agravo regimental do ato do presidente, agravo regimental do ato do corregedor. Mandado de segurança do ato do presidente, mandado de segurança da comissão de concurso. Então, mandado de segurança, se for contra a comissão de concurso, é no órgão especial. Se for mandado de segurança contra o presidente, aí o que eu vou fazer? Se é presidente, vai ser dentro do Tribunal Pleno. Tribunal Pleno, o outro é órgão especial. Beleza? Então não se esqueça, né? Vale a pena destacar, reiterar, agravo regimental contra ato do presidente, Tribunal Pleno. Agravo regimental contra ato do corregedor, órgão especial. Mandado de segurança contra ato do presidente, Tribunal Pleno. Mandado de segurança contra ato da comissão de concurso, órgão especial. Tranquilo? Bom, gosto ainda de frisar a questão de, além das competências secundárias, a gente tem algumas competências que são delegadas. As competências que são delegadas, gente, vocês podem considerar na prova como sendo competência do órgão. Ou seja, o que é delegado para o órgão especial, como os recursos administrativos contra atos do presidente, aquilo ali é competência do órgão especial. Então, não é porque é uma competência delegada que eu atribuo só ao Tribunal Pleno. É ao Tribunal Pleno e ao órgão especial. Ainda não se esqueçam aquela pegadinha sobre as turmas e sessões especializadas, o conflito de competência.
Conflito de competência que vai ser objeto de julgamento do tribunal pleno e do órgão especial. Este conflito é sempre entre seções especializadas e as turmas, ou seções especializadas e elas mesmas, quer dizer, as vizinhas, né, as outras seções. Então, nunca vai ser turma com turma e não vai ser também turma com desembargador. Atento a mais esse detalhe. Bom, competência do tribunal pleno, competência do órgão especial, competência das autoridades. Quando falar das competências das autoridades, é importante frisar o que faz, no geral, cada um deles. Então, o presidente, ele é responsável principalmente pelo quê? Ordenar, dirigir, garantir o funcionamento do tribunal. Então, o tribunal, TRT, ele vai ser dirigido pelo presidente, nas suas ausências, claro, primeiro vice, segundo vice, mas o presidente é responsável pelo bom andamento dos órgãos do tribunal. E aí a gente já comparativamente chama atenção. O corregedor é responsável pelo bom andamento dos processos, bom andamento processual, do funcionamento da primeira instância. Agora, quem cuida do bom funcionamento dos órgãos, aí já é efetivamente o presidente do tribunal. O presidente delega competência a qualquer desembargador, inclusive a primeiro vice e a segundo vice. Aí a gente lembra. Vamos lá. Delegação de competência. E essa delegação aí, ó, é delegação de competência do presidente. Além daquelas que o regimento determina que já deve ser da autoridade correspondente. Então, o presidente faz delegação de competência para o primeiro vice e para o segundo vice. O primeiro vice cuida das questões judiciais. Então, ele recebe delegação na sessão de dissídio coletivo. Além disso, o primeiro vice vai representar a demanda judicial do presidente ou da presidência. Já o segundo vice vai substituir como relator de matérias administrativas. Então, relatoria de matéria administrativa é o segundo vice. Mas o segundo vice ainda é responsável pela escola judicial e pela ouvidoria, que são atribuições que o próprio regimento interno fixou. E lembrem-se que o ato de delegação de competência está previsto no regimento para acontecer em 15 dias da entrada em exercício dos cargos de direção. Só que é um ato ad referendo do órgão especial. É o órgão especial que vai ser responsável por confirmar, referendar os atos do presidente. Tranquilo? Então, lembra que o presidente ele desenvolve a função, mas ele pode delegar as suas atribuições na SDC ao primeiro vice ou qualquer outro desembargador. E o segundo vice, além da escola e ouvidoria, que já são responsabilidade deles, a relatoria de matérias administrativas. Isso o presidente. O primeiro vice, ele já exerce qual função? Ser substituto, receber delegação e principalmente as matérias judiciais. O segundo vice, ser substituto, receber delegação e principalmente as matérias administrativas, dirigindo a escola judicial e também a ouvidoria. O corregedor, ele já cuida da atividade correicional. E aí, a correição, vale a pena destacar. A correição no primeiro grau, quem faz é o corregedor. Tanto ele quanto o primeiro vice. Agora, acompanhamento do movimento forense, ele já faz do primeiro grau e do segundo grau, onde entram, por exemplo, outros serviços do tribunal. Seriam os serviços. Ok?
Então, movimento forense, primeiro grau e segundo grau, é o corregedor. O corregedor também é responsável por fiscalizar a elaboração do relatório de movimentação forense. Mas lembrem-se, pessoas, quem faz o relatório é a Secretaria da Corregedoria. E não a Corregedoria, a Secretaria da Corregedoria. Que aí a Secretaria da Corregedoria é que é responsável por emitir o relatório. Quem fiscaliza a elaboração é o corregedor. Lembrem-se que tem duas competências do corregedor, que são competências que podem ser praticadas tanto pelo corregedor mais o vice, ato conjunto, ou só o corregedor, porque o vice não pode, que é baixar os provimentos e, além de baixar os provimentos, elaborar o tal relatório, fiscalizar a elaboração do relatório. Que é feita pela secretaria. Essas duas aqui, ó, ou faz os dois juntos, ou faz só o corregedor, o vice sozinho, não faz. Tudo bem? Tranquilo? Vice-corregedor tem as mesmas atribuições do corregedor. Ele exerce alternadamente com o corregedor, menos essas duas. Que aí essas duas atribuições é o corregedor que faz sozinho ou ele faz em ato conjunto com o vice-corregedor. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos um pouquinho mais. Para quê? Para a parte da distribuição. Parte legal demais, né, gente? A distribuição, ela vai ser feita obedecendo às regras estabelecidas do artigo 81 para frente. Que ali a gente vai do 81 até o 135 direto. Então, no artigo 81, existem regras de distribuição. Então, vem no quadro. Lembra como é que é a ordem do serviço? Primeiro é feita a distribuição, e aí como é feita a distribuição, ela vai ser encaminhada para um relator, depois do relator, Ministério Público do Trabalho, depois do Ministério Público do Trabalho, o revisor, depois do revisor, ela está pronta para ser incluída em pauta, depois da pauta ocorrem as sessões, que são as sessões de julgamento, depois das sessões, o acordo. É a ordem de serviço, isso aqui é uma regra. Que existem exceções. Nesse caso, a distribuição segundo previsão do artigo 81, que significa a classe do serviço, a distribuição vai ser feita objetivando garantir que seja sorteado, sorteio aleatório de um relator. Sortear um relator para o processo, e aí esse relator para o processo será determinado através do sorteio feito pelo presidente. O presidente faz a distribuição através de audiências. Essas audiências são audiências públicas e que o sorteio é feito de maneira contínua, e além de ser de maneira contínua, ele ainda é responsável pela distribuição, observando uma sequência dessa distribuição diária e a distribuição que é feita semanalmente, o que gera aí também uma outra situação. Se é distribuído diariamente, se não vai ter uma outra prioridade. Pode ser que tenha prioridade para julgamento,
agora não necessariamente traz prioridade para o julgamento. Então, olha só, a ordem de serviço entra na distribuição, que eu coloco a classe, depois o relator, que eu faço o sorteio é feito pelo presidente, depois o Ministério Público, que é facultativo, que depende do processo, o revisor, que também depende do processo, a pauta, sessões e acordos. Vamos relembrar isso aqui. Na ordem de serviço, o que eu tenho que perceber? É feita a distribuição, e aí a distribuição ela é feita pelo presidente de forma contínua, em regra semanal, tem alguns processos que são por distribuição diária, então tem algumas exceções, como competência originária, né, do Tribunal Pleno, órgão especial, sessões especializadas. Retira-se o relator e o revisor é sempre o mais antigo que se segue ao relator. É feita compensação na distribuição. Relator relator e revisor. Vocês têm que lembrar que no caso do relator ele aparece em todo o processo e revisor não. Revisor, ele aparece especificamente. Mandado de segurança, ação rescisória, agravo de petição, recurso ordinário, dissídio coletivo e arguição de inconstitucionalidade. São 6 processos que tem revisor. Então, é feita a distribuição pelo presidente, em audiência pública, é feito por sorteio, de forma contínua, de maneira a deixar equitativo o tribunal. Para os desembargadores, né, cada um deles receberá um número igual de distribuição de processos. A gente só exclui dessa distribuição os cargos de direção e os revisores estarão presentes em mandado de segurança, ação rescisória, agravo de petição, recurso ordinário, dissídio coletivo e a arguição de inconstitucionalidade. Se eu sei o que tem revisor obrigatoriamente, eu também tenho que saber o que tem Ministério Público do Trabalho. E aí, Ministério Público do Trabalho, vocês vão lembrar o quê? Que a distribuição para o Ministério Público pode acontecer de maneira obrigatória, a remessa de autos, facultativa e por iniciativa própria. E por iniciativa própria. Facultativo e obrigatório ficam fáceis de definir. Se você souber qual é obrigatório, lembra, se for parte, pessoa jurídica de direito público, se for parte, Estado estrangeiro, se for parte, comunidade indígena, e se for parte o incapaz, a remessa dos autos é obrigatória. Aqui vai ficar muito apertado. Deixa eu apagar isso aqui para a gente colocar o outro caso de obrigatório. É obrigatório também quando forem ações de conflito de competência, de mandado de segurança, de dissídio coletivo, são ações obrigatórias e, o que mais? A ação rescisória.
conflito de competência, mandado de segurança, dissídio coletivo e ação rescisória. São obrigatórias a participação do Ministério Público. E aí é facultativa a participação do Ministério Público quando? Facultativa, quando foi iniciativa do relator e por iniciativa própria. Iniciativa do próprio MP. Caso que eu não possa esquecer em relação à remessa de autos para o Ministério Público. Obrigatória, parte, pessoa jurídica de direito público, Estado estrangeiro, indígena ou incapaz, ações de conflito de competência, mandado de segurança, dissídio coletivo, ação rescisória, facultativa, se houver iniciativa do relator, iniciativa própria, Ministério Público do Trabalho. E ainda não se esqueça que se a parte for pessoa jurídica de direito público ou Estado estrangeiro, a remessa pelo MP é uma remessa direta. Ok? Pontos principais não podem ser esquecidos? Tudo bem? Ministério Público. Vale então a pena a gente destacar o seguinte: o que tem revisor e o que tem Ministério Público. São questões que foram muito recorrentes nas provas passadas. Então, os processos que têm revisor e os processos que têm Ministério Público. Obrigatório. Então, lembra que tem revisor e o que tem remessa dos autos ao Ministério Público. Então, tem revisor, mandado de segurança, ação rescisória, agravo de petição, dissídio coletivo, recurso ordinário e a arguição de inconstitucionalidade. 6. Tem Ministério Público, mandado de segurança, ação rescisória, dissídio coletivo e conflito de competência. São as 4. Então, Ministério Público 4, revisor 6. Reparem que tem mandado de segurança aqui e aqui. Ação rescisória aqui. Dissídio coletivo aqui. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Então nessa parte, o que mais que é importante destacar? O que tem, o que não tem, na questão da distribuição dos processos, papel do relator e revisor. Papel do relator e revisor, meu medo maior é se cobrar os prazos. Mas se perguntar as funções, basicamente quem trabalha no processo é o relator. Então o relator é que vai ordenar e dirigir o processo, é o relator que vai, por exemplo, negar seguimento para um recurso, é o relator que vai ser responsável por incluir e devolver os autos conclusos para inclusão na pauta, é o relator que vai fazer questões de ordem, é o relator que cuida do processo. O revisor só revisa o trabalho do relator. Por isso o prazo para o relator é sempre maior, em função do maior trabalho que ele tem, para poder desenvolver essa finalidade, ou seja, prestar esse serviço dentro do processo, sem trazer prejuízo para o cidadão. Então, nesse caso, nós vamos lembrar os prazos do relator e revisor. Relator e de revisor. Vamos lá. Em regra, o prazo do relator é 20 dias úteis. Prazo do revisor, 10 dias úteis.
Mandado de segurança de sítio coletivo. 20 dias úteis. Prazo do revisor. 5 dias úteis. 5 dias úteis de sítio coletivo com greve. 8 dias. 8 dias úteis de sítio coletivo com greve, no caso do relator e revisor, 2 dias úteis. Rito sumaríssimo, 10 dias, não tem revisor. Embargo de declaração, 8 dias. Sem revisor. Os prazos não podem ser esquecidos. Nada pode ser esquecido, né, gente? Mas dose demais isso. Nada pode ser esquecido, mas tem hora que a gente esquece. Então, relator, 20 dias úteis. Mandado de segurança de sítio coletivo também 20 dias úteis, 8 dias úteis de sítio coletivo com greve, 10 dias rito sumaríssimo, embargo de declaração 8 dias. Nenhum dos dois, nem o sumaríssimo, nem o embargo de declaração, eles têm revisor. Então é sem revisor. Ok? Bom, sabendo o prazo, relator, revisor, que vai estar previsto lá do artigo 95 até o artigo 97, nós vamos para as pautas. As pautas, lembra sempre que ela é feita pela secretaria do órgão judicante e que vai ser aprovada pelo presidente do tribunal. Então, quando você tem aí uma questão que aborde não só o prazo, mas também aborde a elaboração da pauta, a pauta vai ser elaborada observando a preferência. Então, essa preferência ela é sempre observada. A urgência do processo também é sempre observada, para poder garantir uma certa celeridade. Ok? Vem cá no quadro. Revisor e Ministério Público. Nos processos que tem revisor, nós já falamos que é mandado de segurança, ação rescisória, agravo de petição, de sítio coletivo, recurso ordinário e arguição de inconstitucionalidade. Aí você já sabe que, se nesses processos tem revisor, quais são os prazos de trabalho desse revisor? Vamos tirar o Ministério Público aqui do lado. Tirando o Ministério Público, qual que é a regra do revisor? Trabalha em 10 dias úteis. Essa é a regra. Agora, mandado de segurança, ele já faz em mandado de segurança de sítio coletivo, 5 dias úteis. Se for de sítio coletivo com greve, e o resto não tenho, né? Tem revisão no mandato de segurança, no de sítio coletivo. O resto dos prazos vão ser prazos normais de 10 dias úteis trabalhados. Ok? Tranquilo? Então, vamos apagar aqui. Quadro cheio. Então, relator, revisor, a pauta das sessões. Sessões.
As sessões, elas vão ser em dias, horário, local, previamente fixado. Mas nas sessões, o que é que mais nos interessa? Além de quem vai presidir, o processo de votação. Lembrem-se que na votação das sessões, vota-se pela ordem de antiguidade. E aí, se houver empate, quem desempata, depende. A votação é feita pela ordem de antiguidade e o critério, em caso de empate, varia. Se houve empate no tribunal pleno e no órgão especial, quem vai desempatar é o presidente. Agora, se for nas sessões especializadas, aí nas sessões especializadas é sempre o desembargador não votante ou desembargador convocado. Não votante ou o desembargador convocado. Estou super agarrada aqui, né? Sessão especializada. Não. Votante. Ou o desembargador convocado. Dentro da sessão especializada. Independente de ser o presidente ou não. Dentro das sessões especializadas. Então, vamos lá. A parte das sessões que mais nos interessa é a parte da votação, do desempate. Mas lembra que nas sessões a gente tem o direito de palavra. Esse direito de palavra das sessões estão ligados a quê? Estão ligados à sustentação oral, que tem a inscrição também para o desembargador, não, para o advogado. É o advogado que está inscrito para poder falar. Porque o desembargador ele pode pedir esclarecimentos, o advogado pode ter que dar esses esclarecimentos, o membro do Ministério Público pode fazer seu parecer oral. Então, existe uma ordem das sessões. Aí, além de preocupar com o desempate, lembrem-se da ordem das sessões, que é diferente de ordem de serviço. Volta no quadro. Essa ordem de serviço é o andamento no tribunal, ordem de serviço, andamento no tribunal do processo. Ordem de trabalho, aí já é a organização da sessão. Essa organização da sessão é que nos interessa agora. Então, a ordem dos trabalhos. Ordem dos trabalhos. Começa com a verificação do quórum, verificação dos desembargadores presentes, dois, além da verificação do quórum, o segundo ponto são os julgamentos. Julgamentos seriam julgamentos do que está na pauta, em regra, o que é apresentado em mesa também é julgado. Terceiro, as indicações e propostas. E por último, a discussão e aprovação. Então, olha só, não esquece não. Verificação do quórum, 10 minutos para que ele seja fixado. Verificou o quórum do órgão referido. Se tem esse quórum mínimo de instalação, começa os julgamentos. Então, vamos julgamentos que estão na pauta ou apresentados em mesa. Depois, indicações e propostas. Depois, a ata com a sua discussão e aprovação.
Essa aí seria a ordem dos trabalhos. Lembra que a ordem dos trabalhos é a ordem da sessão. É o que fica dentro da sessão que já foi acordado em pauta ou já foi incluído independente de pauta. Aí, como a primeira coisa na ordem dos trabalhos é a verificação do quórum, a gente não pode esquecer quais são os quórums do Tribunal Pleno, do órgão especial para o seu funcionamento, porque esses quórums do Tribunal Pleno e órgão especial fazem diferença nessa ordem dos trabalhos. Então, vamos lá. Lembrem-se o seguinte, pagando aqui direitinho, para a gente poder desenhar mais. Lembrem-se o seguinte, que a ordem dos trabalhos, ela começa sempre com a verificação do quórum. Como ela começa com a verificação do quórum, então, quórum do Tribunal Pleno. Tribunal Pleno eu preciso ter de quórum de instalação, eu preciso ter metade dos membros efetivos, mais um, mais quem estiver exercendo a presidência. O quórum de deliberação, de aprovação do Tribunal Pleno, maioria relativa. O órgão especial tem como quórum de instalação mínimo 11. E o quórum de deliberação mínimo 8. Lembrem-se também que o Tribunal Pleno, sua totalidade, são 49 desembargadores e o órgão especial, sua totalidade, são 16 membros. Esse membro aqui tá com perninha demais, hein? 16 membros. 49 membros. Composição e quórum, que a gente não vai poder esquecer. Ok? Então, os quórums é uma coisa que você não vai esquecer. Metade mais um, mais quem estiver presidindo a sessão, sempre a metade dos membros efetivos. E do órgão especial, mínimo 8 para poder instalar a sessão. Lembre-se que as turmas e sessões especializadas, a gente não tem que saber essa composição. Bom, se a gente já falou que a pauta ela vai ser utilizada como determinação da ordem do que vai ser julgado, obrigatoriamente a pauta ela é organizada pela secretaria do órgão julgador e além de ser organizada pela secretaria, quem aprova a pauta é o presidente. Publicação da pauta, gente, lembra, 48 horas, diferente do prazo de distribuição de matéria administrativa. Então, 48 horas para a publicação da pauta, 48 horas que eu também vou utilizar para encaminhar cópia dessa pauta para quem? Para o Ministério Público, já que o Ministério Público vai poder emitir seu parecer oral durante as sessões. Então, essa emissão de parecer oral durante as sessões, ela só é possível se a pauta foi encaminhada com antecedência. Então, pauta é aprovada pelo presidente e o presidente é o único que vai poder mudar essa ordem da pauta, a ordem do julgamento. Então, a ordem da pauta, ela vai ser mexida, alterada, se houver necessidade ou conveniência do serviço. Quem faz isso é sempre o presidente. Beleza? Pauta, sessão, ficou faltando um acórdão. O acórdão também é parte importante. Lembra que tem um prazo para o acórdão? O acórdão será redigido por quem? Ou pelo relator ou pelo redator. Só não vai ser redigido pelo relator se ele for vencido no mérito. Então, se ele for vencido no mérito, quem que vai ser o redator? O primeiro desembargador que apresentou a tese jurídica que convenceu os outros membros. Então, é esse que vai ser o redator. Relator ou redator, o prazo para que eles recebam os autos, façam a redação do acórdão e encaminhem para a secretaria para que seja feita a publicação e garanta, logicamente, os efeitos necessários. Essa publicação, esse prazo é de 8 dias. Então, serão 8 dias, obrigatoriamente, para sair o acórdão. Agora, lembrem-se, pessoas, às vezes não sai em 8 dias. Se não sai em 8 dias, o que é importante a gente lembrar? Vamos lá, 4.
No caso do acórdão, primeiro aqueles processos que não têm acórdão, sem acórdão. O que não vai ter acórdão? Não vai ter acórdão embargo de declaração, não vai ter acórdão agravo de instrumento, não vai ter acórdão o agravinho e nem o rito sumaríssimo, sem acórdão. E os que têm acórdão, vale super a pena destacar que o acórdão vai ser redigido ou pelo relator ou pelo redator. Relator, automaticamente, se ele faz o acórdão, ele é o redator. E o tempo é do recebimento dos autos até o encaminhamento para a secretaria, que são de 8 dias. E aí eu queria que vocês lembrassem que se passasse, no caso do dissídio coletivo, caso específico, em que você vai fazer um recurso ordinário, se passarem mais de 20 dias do julgamento, mais de 20 dias do julgamento, sem a publicação do acórdão, é facultado entrar com o recurso de acordo com a certidão de julgamento. Isso é uma exceção, um caso basicamente específico. Mais de 20 dias sem o acórdão, é facultado o recurso ordinário em cima da certidão de julgamento. Claro que a partir daí vai ser permitido o aditamento. Porque saindo do acórdão, eu preciso fazer alguma alteração. Essa alteração será feita na forma de aditamento. Ok? Tranquilo? Lembrar principalmente o que não tem acórdão. E a parte dos serviços administrativos, que é a última parte do nosso edital, ele caiu demais na prova de 2009. Então pode ser que agora ele não tenha tanta importância, né? Mas vale a pena lembrar. Como, por exemplo, a organização das comissões e as penalidades e quem pode aplicá-la. Isso não pode ficar de fora de jeito nenhum. Então vamos lá. Nos serviços administrativos, nós vamos pensar primeiro nos servidores e as penas que eles podem receber. Então, as penalidades, as autoridades. Deixa eu apagar aqui para poder caber direitinho. As penalidades, as autoridades e os recursos. Penalidades. Se for penalidade de demissão e cassação, quem aplica, autoridade ou órgão, né, gente? É o órgão especial. Se a penalidade for de suspensão, e essa suspensão é de 31 a 90 dias, quem aplica é o presidente do tribunal. Se for suspensão até 30 dias e advertência, quem vai aplicar é o diretor-geral e o juiz do trabalho, que aplica a penalidade nos servidores que estão lotados em sua vara. Então, essas duas últimas penalidades são das duas autoridades. Suspensão até 30 dias e advertência.
diretor-geral e juiz, que aplicam aos servidores. Se a pena foi aplicada pelo juiz do trabalho, o recurso vem para o presidente. Se foi aplicado pelo diretor-geral, o recurso também vem para o presidente. Se foi aplicado pelo presidente, o recurso vem para o órgão especial. Sempre o prazo de recurso, 30 dias. E é o mesmo prazo de reconsideração. Mas o prazo de reconsideração você tem que lembrar o seguinte: reconsiderar é sempre na mesma autoridade. Sempre para a mesma autoridade. Agora, o de recurso é sempre para a autoridade superior. Tranquilo? Tudo bem? Então, órgão especial é que eu não recorro das decisões. Mas quando for o juiz e o diretor, recorre para o presidente. Quando for o presidente, recorre para o órgão especial. E lembrar das penalidades, que demissão e cassação é o órgão especial, suspensão de 31 a 90 dias é o presidente e suspensão até 30 dias. Além da advertência, é o diretor-geral e o juiz do trabalho. Ok? Em relação às penalidades. Agora, além das penalidades, no serviço administrativo, o regimento cita o quê? Cita que o servidor seguirá uma escala e que o servidor vai ter esse controle de frequência, que tem alguns direitos de licença e afastamento que se aplicam aos servidores. E mais, se eu precisar apurar a falta praticada pelo servidor, quem vai ser responsável por designar os servidores para apuração é sempre o diretor-geral. E o diretor-geral faz isso num prazo de 3 dias. Então, se vai resultar na pena, não sei, mas haverá a investigação, a apuração. Quem determina a apuração? O diretor-geral ou a autoridade competente. Mas é sempre o diretor-geral que vai ser responsável por designar os servidores que vão apurar ou que vão cuidar da sindicância ou processo administrativo. Processo administrativo disciplinar, dentro do regimento interno, apesar de seguir as normas da 8.112, a autoridade responsável é o diretor-geral, que vai designar os membros para tal. Beleza? Tranquilo? E vamos para as comissões. As comissões, o que eu tenho que lembrar? Comissão permanente, comissão temporária. Quais são as comissões permanentes que tem no tribunal? Comissões, nós temos comissões temporárias, comissões permanentes. Comissões temporárias criadas pelo órgão especial e pelo tribunal pleno, um ou outro, quando elas atingirem os seus objetivos, são extintas. Então, ela não tem prazo de validade. As permanentes são criadas no âmbito do regimento interno. E são comissão permanente de RI, de regimento, de informática, de jurisprudência, e além da comissão de jurisprudência, comissão de planejamento estratégico. A maior parte delas com 4 membros em sua composição, sendo um desses membros suplente e um mandato de 2 anos. Vocês lembram que a exceção é a Comissão de Planejamento Estratégico. Ela é uma exceção. Comissão de Planejamento Estratégico é exceção porque ela tem uma composição fixa. Comissão de Planejamento Estratégico é formada pelo presidente, é formada pelo corregedor, é formada pelo decano, é formada
por um ex-presidente, importante que ele esteja em exercício, e é formado por um eleito entre metade dos mais modernos. Cuidado com a pegadinha aqui nos mais modernos, gente. Metade dos mais modernos. Se coincidir a figura do decano com o ex-presidente, chama o mais antigo subsequente. Se não tiver nenhum ex-presidente, sem ex-presidente, se não tiver nenhum, aí o presidente do tribunal vai ser responsável pela escolha. E quando eu tiver mais de um ex-presidente em exercício, o tribunal pleno elegerá. Então, cuidado quando tem 100 ou 100 ex-presidente ou mais de um em exercício. Ok? Então, a Comissão de Planejamento Estratégico é uma boa para cair em prova, que a Comissão de Planejamento Estratégico tem todas as suas atribuições vinculadas ao Tribunal Pleno e à administração. Lembra que tudo que a Comissão de Planejamento Estratégico decide, tudo que ela decide, vai ser observado pelos cargos de direção, pela administração. Beleza? E a execução contra a fazenda pública, que é uma parte chata, né, que pega ali do artigo 122 até o artigo 135. Fiquem atentos à função do presidente, porque sempre precatório vai ser exigido ofício em via única, mas vai ser do juízo de execução para o presidente. Se tiver regularmente instruído, aí o presidente vai fazer requisição de numerário, inclui no orçamento do próprio TRT. A gente fala dessa inclusão no orçamento do próprio TRT quando? Quando for dívida, débito da Fazenda Pública Federal. Então, se for da Fazenda Pública Federal, aí inclui no próprio orçamento do TRT, o que facilita a transferência de recursos, comprovação de depósito. Foi feito esse depósito, aí sim é transferido para a execução de primeiro grau. Lembra o papel do presidente? Tudo é com o presidente, não tem corregedor aí. Agora tem o órgão especial que vai referendar essa regulamentação feita por ele. Que quem regulamenta os atos previstos no próprio artigo 100 para aplicação do TRT é o presidente do TRT. Ok? De olho nisso e de olho também na parte dos servidores, já que os servidores são muito importantes para a prova do TRT. Beleza? Última aí menção sobre os servidores, a gente já pode fazer aqui no quadro. Servidores, ainda lembre que integra o quadro de pessoal? Integra o quadro de pessoal as funções comissionadas, que vão de 01 a 06, a carreira judiciária, que vai de 1 a 4. Integram, sendo que no mínimo 90% dos cargos comissionados serão ocupados por servidores. Claro, observando a sua qualificação e sua experiência. Ok? Gente, agora vão com Deus na prova, vocês estão super bem preparados, não esquenta a cabeça não, vai dar tudo certo. Espero que tenha ajudado. Desculpa aí a letra, né? E a garganta, a voz tá super rouca. Tchau, boa prova. Fui.